Bom, a gente tem agora um destaque de Antony Blinken, que é o secretário de Estado americano. Ele virá ao Brasil nesse mês. Uma reunião com o presidente Lula em Brasília foi confirmada hoje pelo governo dos Estados Unidos. O repórter Bruno Silveira, de Brasília, traz os detalhes do que será discutido nesse encontro diplomático na semana que vem. Bem-vindo, Bruno. Obrigado, Thiago. Uma boa noite a você, aos nossos colegas e também a quem está nos acompanhando. Olha, nesse debate entre o secretário norte-americano e também o presidente Lula, assuntos que vão ser discutidos de interesse bilateral entre o Brasil e os Estados Unidos e questões globais também. Antony Blinken vai desembarcar aqui em Brasília na próxima semana, no dia 20, e vai então se reunir com o presidente Lula. Nessa reunião, o secretário de Estado norte-americano vai reforçar o apoio dos Estados Unidos à presidência do Brasil à frente do G20 e também sobre a realização do encontro do G20 no Rio de Janeiro na semana que vem. Hoje, a própria Secretaria do Departamento de Estado norte-americano confirmou então a vinda dele. Vai passar 3 dias aqui no Brasil. No primeiro dia vai se encontrar com Lula. Segundo a Secretaria do Departamento de Estado, uma pauta pré-programada de assuntos. O secretário Blinken vai conversar com Lula sobre o Pacto Brasil-Estados Unidos de apoio aos direitos dos trabalhadores. Vão falar também sobre a cooperação conjunta para uma transição para o uso de energia mais limpa e também vão falar sobre as comemorações do bicentenário de relações diplomáticas entre o Brasil e também os Estados Unidos. Não está previsto, por enquanto, segundo esses assuntos pré-definidos que foram divulgados então pelo governo norte-americano, assuntos de interesse relevante para o país, como investimentos bilaterais ou então acordos comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos, mas claro, durante essa reunião, esses assuntos podem ser abordados pelo presidente Lula e também por Antony Blinken. Ainda precisa também ter uma confirmação por parte dos dois países onde essa reunião vai acontecer. Não se sabe ainda se vai ser no Palácio do Planalto, no Itamaraty ou até mesmo na Embaixada dos Estados Unidos. Então, essa confirmação vai aparecer nos próximos dias por parte dos dois países. Assim que sair de Brasília, Antony Blinken, então, nos dias 21 e 22, vai estar no Rio de Janeiro para participar, então, dessa reunião do G20 ao lado de outros ministros de relações internacionais das principais potências globais. Nesse encontro, ele vai falar sobre agendas de interesse dos Estados Unidos, mas também de interesses globais, como, por exemplo, a promoção da paz e da estabilidade no mundo, visando principalmente os dois principais conflitos que estão acontecendo no mundo hoje em dia, que é a guerra Rússia e Ucrânia e também o conflito entre Israel e Palestina. Além disso, os Estados Unidos e também as outras potências mundiais vão falar sobre assuntos sociais, como o combate à fome, questão de combate às mudanças climáticas, transições para energias mais limpas, desenvolvimento econômico sustentável e também uma governança global mais eficaz. Então, nesses 3 dias de agenda, Antony Blinken vai ter compromissos e assuntos importantes a serem discutidos aqui no nosso país. Tiago, volto com você. O Bruno Silveira também estará acompanhando na semana que vem essa visita, até mais tarde. Bom, Dora Kramer, claro que nesta lista prévia dos assuntos, esses temas em relação à guerra, aparentemente eles não aparecem, né? Mas é claro que haverá uma discussão sobre isso e é uma visita extremamente importante para o Brasil. E só lembrando que Antony Blinken ainda vai para a Argentina depois. Olha, super importante, né? Porque a pauta é até uma pauta, digamos assim, soft, né? Porque é clima, relações trabalhistas, a comemoração do bicentenário das relações Brasil-Estados Unidos, o G20, o Blinken veio dizer que dá todo o apoio, como não poderia ser diferente, ao Brasil na presidência do G20, temporário, mas tem um pano de fundo aí que, de repente, pode surgir, que é um atrito, né? As relações do Brasil e dos Estados Unidos, principalmente com relação às guerras da Ucrânia também e no Oriente Médio, não estão das melhores. O presidente Lula, mesmo na sua viagem no Egito, acabou de acusar países que suspenderam aquela ajuda daquela... como chama isso? Que tem uma agência da Agência de Ajuda de Refugiados da ONU, acusada ali, havia infiltração de terroristas, acusou os países de serem, os países que suspenderam, desumanos e covardes.
o principal país que suspendeu foi os Estados Unidos. Então, não sei se vai surgir nessa história, aqui nessa viagem, mas tem aí um pano de fundo. Eu queria só acrescentar uma coisa naquele comentário anterior sobre o Lula não comentar na viagem a questão da fuga, desse problema da fuga dos detentos. Ele não comentou, mas ele participou. Na quarta-feira, ele telefonou ao ministro da Justiça e pediu, foi por causa dele, de interferência dele, que o ministro fizesse aquela entrevista coletiva.